entre o azul do mar e o verde da Mata Atlântica. Uma casa guarda a memória de um dos paraibanos, políticos e escritores mais ilustres do Brasil. Hoje no Histórias da Cidade vamos conhecer a Fundação Casa José Américo de Almeida, um lugar que reúne arte, cultura e muita história. Então vem com a gente que o Histórias da Cidade está só começando. José Américo de Almeida foi uma das figuras mais emblemáticas da história política e literária do Brasil, especialmente no Nordeste. Nascido em Areia, formou-se pela Faculdade de Direito do Recife e construiu uma carreira multifacetada como advogado, professor, político e escritor. A vida e a obra de José Américo foram retratadas no documentário O Homem de Areia, que ofereceu uma visão profunda de sua trajetória pessoal e pública. O título faz uma alusão à sua origem paraibana e à sua ligação com a terra nordestina, tema recorrente em sua produção literária. Na política, José Américo teve papel de destaque nacional. Foi ministro dos Transportes e Obras Públicas durante o governo Getúlio Vargas e ocupou o cargo de governador da Paraíba em 3 ocasiões. Também foi senador e ministro do Tribunal de Contas da União. Sua candidatura à presidência em 1937 foi interrompida pelo golpe de Estado Novo, mas sua influência política perdurou por décadas. E aqui a casa, que foi construída para ser um lugar de reflexão do então ministro, político, membro da Academia Brasileira de Letras, José Américo de Almeida, continua preservada, mantém os traços daquela época, 1952, que foi o ano da construção. Aqui funciona um museu. Tudo que tem aqui foi preservado do momento em que ele viveu aqui com a família dele. Aqui existem monitores que esperam por todos os visitantes, inclusive por nós. O Vanderly está aqui para nos guiar nessa visita, né? A gente saiu do terraço, né, que era o lugar onde o ministro recebia outros políticos, recebia visitas, muitas pessoas ilustres, e entramos aqui na sala. A sala ainda tem um chão de madeira preservado, o sofá, então, que retrata muito aquela época, com um pequeno centrinho ao meio e muitas fotografias. São fotografias de família, é isso? Exato, são da família do José Américo, certo? Aqui, por exemplo, temos o pai do José Américo, que é o seu Inácio, a sua mãe, a dona Josefa Leopoldina. A família, ela vem do interior aqui da Paraíba, da cidade de Areia, certo? E aqui é o José Américo já adulto, que é o 5º filho do casal, que tiveram 15 filhos. Porém, 4 morreram, ainda bebês. E aqui na ponta à direita é a esposa de José Américo, a senhora Ana Alice Melo de Almeida, com a qual ele teve 3 filhos. O Reinaldo, filho mais velho, a Celda, a única mulher, e o filho mais novo, o José Américo, filho. E aqui nós temos a esposa de José Américo, a senhora Ana Alice, aqui na mesa também, junto a seus convidados. E aí a gente mostra esse registro, é muito interessante, né, que a gente vê o registro de 1952 e a gente abre um pouquinho a imagem e encontra justamente a mesma mesa, o mesmo ambiente, uma sala de jantar muito espaçosa. Algumas imagens aqui que retratam, não é? Ali a ponta do Cabo Branco, que era um lugar muito considerado, que ele gostava muito de ver, né? Bastante. E como falado também, aqui era um local totalmente de inspiração do José Américo para a escrita, para descanso mesmo. Historicamente, essa região aqui de Cabo Branco se chamava antigamente Tambaú, e não Cabo Branco como é hoje em dia. Então houve a divisão de bairros, e esse bairro aqui seria o nome dele, José Américo. Mas ele, em um ato de humildade, ele negou essa homenagem e o nome veio de uma sugestão sua, de Cabo Branco. Cabo, que é um sinônimo de falésia, e branco devido à parte branca da barreira. Aqui é toda a parte literária da vida do José Américo, e já aqui nós temos a obra mais famosa do José Américo, que é o livro A Bagaceira, de 1928, que basicamente abre portas para um novo estilo de livro chamado de regionalismo.
Basicamente é um estilo que dá ênfase à questão cultural de um povo, que no caso aqui da Bagaceira é o povo do Nordeste, que é avisado. E o livro ele é uma crítica às questões que vinham acontecendo na época. E a principal crítica que o livro faz é sobre a seca. Como escritor, José Américo é reconhecido por inaugurar o romance regionalista moderno no Brasil, com a obra A Bagaceira. Ela retrata o drama social do sertanejo nordestino. Outros títulos importantes incluem O Coiteiros, O Boqueirão, O Casos de Sangue e Antes que Me Esqueça. A literatura dele é marcada por um profundo senso de justiça social e pela valorização da cultura nordestina. Só de pensar que naquela época ele tinha a vista desse marzão aí bonito, é de se inspirar mesmo, viu? Aqui é a varanda do quarto de José Américo e de Dona Alice. A varanda, com certeza, era o local que ele mais preferia aqui na casa. Então aqui ele via a visão da barreira do Cabo Branco, que é aqui na direita, e da curva aqui do bairro também na esquerda. Dentro do quarto a gente vê o mobiliário. Só uma curiosidade que temos aqui as duas camas, porque a Dona Alice, a esposa dele, teve osteoporose, que foi bem avançada com o passar do tempo. Então aqui tinha uma cama de casal no quarto, que depois, com o avanço da doença que ela possuía, o José Américo pegou a cama de casal que tinha aqui do quarto, levou para baixo da casa e trouxe aqui essas duas camas que antigamente eram dos filhos, para começarem então a dormir separados. Aqui no armário nós temos inclusive algumas peças de roupa do José Américo que foram mantidas. Aqui temos as suas camisas, que foram mantidas. Detalhe para essa daqui, azul estampada, que ele usou no documentário chamado Homem de Areia, de 76, o documentário, e foi gravado na areia da praia e também aqui na casa. Em reconhecimento à sua contribuição literária, foi eleito para a cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras, em 1966. A gente tem aqui a vestimenta, ele todo paramentado, com a roupa de tomar posse na Academia Brasileira de Letras, e ao lado os registros fotográficos, muito bem documentados daquele momento. Exato. Detalhe que o fardão, de fato, é original, que a Academia doou para o museu, para você parte do acervo aqui da Fundação. E está aqui trajando a escultura do José Américo, tamanho real, que ele possuía, 1,68 m de altura. E ela é feita de papel machê, resina, pó de serra e ferro. O legado do José Américo é preservado na Fundação Casa de José Américo, localizada no bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa. A instituição funciona como museu, centro cultural e memorial, abrigando documentos, objetos pessoais e obras do autor. O local também é conhecido por seu mausoléu, onde estão sepultados José Américo e sua esposa, Dona Alice, conforme era o desejo dele de descansar no pomar da residência. A Fundação tem como missão preservar, pesquisar e divulgar a vida e obra de José Américo de Almeida e a cultura paraibana para o engrandecimento da sociedade. E aqui a gente encontra os livros que são relativos aos relatórios final da Comissão da Verdade no Governo do Estado da Paraíba, também nacional, aqui um relatório nacional, e da cidade de João Pessoa. Todo esse arquivo aqui é relacionado ao tempo da ditadura. Aqui é o Memorial da Democracia da Paraíba. Ele foi resultado de todo o acervo que foi constituído pela Comissão Estadual da Verdade. A Comissão Estadual da Verdade pesquisou sobre os impactos da ditadura na Paraíba. Essa comissão funcionou aqui na Fundação e quando terminou o seu tempo, o tempo que ela foi pré-determinada, que ela deveria funcionar por 4 anos, ficou determinado que todo o material que foi conseguido, os documentos, os testemunhos das pessoas que foram perseguidas pela ditadura, tudo isso que foi gravado, se constitui um acervo. Então aqui tem toda uma proposta de ação educativa para que as pessoas realmente saibam o que significa um regime autoritário e que não queiram que ele volte, que não volte nunca mais, justamente. Então esse espaço serve justamente para isso, para nos lembrar que devemos sempre lutar por democracia.
todos os achados históricos que não são expostos estão aqui nessa sala. E pela quantidade de caixas, a gente vê que os arquivos aqui são bastantes, são muitos arquivos guardados aqui, os arquivos arqueológicos. E outra coisa que chama muita atenção aqui é o arquivo audiovisual. Aqui a gente vê as peças para rebobinar, né, os filmes antigos, e aqui os rolos de filmes, muitos deles da época do governo de Tarcísio de Miranda Buriti. Esse aqui, por exemplo, foi de um seminário para novos prefeitos e vereadores em 1989, o chamado filme copião, ou seja, aquele que ainda não foi editado. Tudo que foi gravado durante a cerimônia fica aqui. Esse outro também, um filme copião, também do então governador Tarcísio de Miranda Buriti, com o Plano do Povo, de 1988, ou seja, muita coisa antiga, mas que é extremamente importante, tanto para a história política quanto para o desenvolvimento da Paraíba, está aqui dentro. A Fundação Casa de José Américo é uma das preciosidades da cultura paraibana. Essa preocupação com a guarda, com a preservação documental, isso é fundamental para nós historiadores e principalmente para os estudantes dos cursos de História aqui na Paraíba. Nós, da Universidade Federal de Campina Grande, todo ano a gente traz a turma de introdução à história, que a gente chama de a turma dos feras, são aqueles que estão ingressando na universidade, porque quando eles vêm aqui na Fundação Casa de José Américo, eles têm contato pela primeira vez com os arquivos, com a documentação. Eles ficam encantados quando eles pegam e visualizam um documento preservado, aquilo que será a matéria-prima do ofício do historiador. Então eu acho fundamental essa interação entre as universidades e a Fundação Casa de José Américo, bem como com todos os arquivos aqui da Paraíba, justamente porque a gente faz a inserção desses jovens no seu métier, no seu ofício, que eles vão desenvolver durante todo o curso. Porque nós estamos numa casa-museu que tem um sentido maior do que normalmente se fala de museu. Porque a casa-museu, ela guarda, além da riqueza física da sua exposição, ela guarda a memória, no caso do patrono. Então, esse museu aqui não se circunscreve a essa casa onde nós estamos agora, de jeito nenhum. Esse museu envolve a paisagem, as laterais, o quintal, o pomar. Então, muitos poemas, muitos escritos dele vieram dessa contemplação. Então, essa paisagem faz parte do museu. A Ponta do Cabo Branco faz parte do museu. É tão importante essa visão, né, que ele tinha da Ponta do Cabo Branco, que quando esse prédio foi ser construído, ele pediu esse recuo. Observe o recuo desse prédio. Ele é maior do que todo o recuo de toda a obra, porque ele não queria tirar a visão dele da Ponta do Cabo Branco. Isso é muito importante. Então, o Museu Casa de José Américo, que é uma partezinha da Fundação Casa de José Américo, ele é muito mais amplo do que você está vendo aqui. E toda essa memória, essa energia, ainda há pouco eu comentava, a energia que domina aqui, a gente sente que é alguma coisa diferente, porque é um lugar quase santo, se disser. Se ele fosse santo, era um lugar quase santo, porque é um lugar que inspirou, né? É um lugar que traz alguma coisa dentro dele, dentro desse lugar. É por isso que eu refuto o lugar mais importante. E é assim que o José Américo de Almeida permanece como símbolo da identidade nordestina, cuja obra e memória continuam a inspirar gerações. Esse foi a História da Cidade de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece, venha conhecer a Fundação Casa de José Américo e fazer um mergulho na nossa história, na nossa cultura e na nossa arte. Até o próximo Histórias da Cidade. Tchau!